músicas que você sempre cantou errado. Você provavelmente canta essa música assim. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Mas o certo é, eu bebo, cê beija. Se no parabéns você canta é big, é big, é big, é big, é big, você canta a versão nova, porque o original é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Quem sabe o príncipe virou um chato. O certo é, quem sabe o príncipe virou um chato. Eu também achava que era sal. Nessa música, No supermercado não vai me comprar. o certo é, no supermercado não vai me comprar. E nessa aqui, Rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. na verdade é tocando B.B. King sem parar. O que ele fala aqui? Um abajur cor de carne. Carne ou carmim? Se você canta carmim, tá errado. O certo é carne. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de Band-Aid, mas esse é o nome da marca. O nome oficial é curativo adesivo. Velcro também não é o nome oficial disso aqui, e sim fecho de gancho e argola. O quê? Cotonete também é o nome de uma marca. O nome real disso é hastes flexíveis com ponta de algodão. O Brasil inteiro chama isso de Bombril, mas o nome verdadeiro é esponja de aço. Vaselina também é o nome de uma marca, e o nome correto do produto é petrolato, ou geleia de petróleo. Por fim, Tupperware também é o nome de uma marca, e o nome oficial desse treco é recipiente para armazenamento de alimentos. Não. Qual o nome real desses produtos? Todo mundo chama isso de Band-Aid, mas esse é o nome da marca. O nome oficial é curativo adesivo. Velcro também não é o nome oficial disso aqui, e sim fecho de gancho e argola. O quê? Cotonete também é o nome de uma marca. O nome real disso é hastes flexíveis com ponta de algodão. O Brasil inteiro chama isso de Bombril, mas o nome verdadeiro é esponja de aço. Vaselina também é o nome de uma marca, e o nome correto do produto é petrolato, ou geleia de petróleo. Por fim, Tupperware também é o nome de uma marca, e o nome oficial desse treco é recipiente para armazenamento de alimentos. Não. Uma é a visão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali e ter dificuldade para identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente para cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade para ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Uma é a visão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali e ter dificuldade para identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente para cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade para ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus, pai, que demônio. Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim.
Sem ofensa, mas que pô, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que pô, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido. E significa o número 9. Buceta na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com cauda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. Buceta na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com cauda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Qual personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Qual personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio. O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21
somente um vai dar prejuízo. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim, seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima sim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim, seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima sim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro.